de Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Estamos aí para mais uma live. Hoje nós vamos estudar Lucas, livro de Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao 13. Nossa live hoje é sobre oração. Não desista de orar, amém? Amém. Vamos orar então para começar e nós vamos louvar no final. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento, Senhor. Glorificamos e louvamos o teu santo e poderoso nome, Pai. Que nós possamos trazer uma palavra que alimente o teu povo, que limpe, que purifica-nos de todo mal, de toda maldade, Pai. Em nome de Jesus, esse momento está consagrado a Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, fale através da Tua palavra, usa os Teus servos, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Glória a Deus. Vamos então, gente. Lucas 11. Vamos ler aqui do 11, do 1 ao 13. Abre essa Bíblia aí. Lucas 11, do 1 ao 13. Jesus está ensinando os discípulos a orar. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. E Jesus respondeu: quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. 5. Então Jesus disse aos discípulos: imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: amigo, me empresta 3 pães. 6. É que um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. 7. Imaginem que o amigo respondeu lá de dentro: não me amole, a porta está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar pães. E disse Jesus: eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque você é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência, circula a insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? 13. Vocês mesmos sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que pedirem. Amém? Amém. Gente, vocês viram que lindo aqui? Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso para os discípulos, né? E ele começa dizendo Pai, revelando, né, que Deus é o Pai. Deus é o nosso Pai, que Deus é o Pai de Jesus. Então Jesus veio, né? Jesus está entre os discípulos, ele lhes ensina a orar. Pai, que todos possam reconhecer que o teu nome é santo. Né? Então que nós possamos reconhecer que Deus ele é santo 3 vezes, não é mesmo? Que o nome de Deus é santo. E ele diz que venha o teu reino se estabelecer entre nós, né? E lá no 13 ele ora: dá-nos o alimento que precisamos, né? Para ali, porque Deus supra as nossas necessidades diárias, não é mesmo? E que está falando da vida diária, da vida cotidiana, das necessidades, né? E lá no 4 ele fala de perdão. Perdoa os nossos pecados, todos os que nos ofendem, e não nos deixe que sejamos tentados. Porque nós fomos perdoados dos nossos pecados, então nós devemos dar perdão, né? Liberar perdão. Não é mesmo? Está falando de dar perdão e de receber perdão, porque nós já recebemos, nós perdoamos. E ele pede no final que nós sejamos tentados, livrados das nossas tentações, de sermos tentados pelo maligno, não é mesmo? E Jesus, ele nos dá condições de nós suportarmos as tentações, amém?
Glória a Deus por isso, né? Então, lá no 4, falou ali de perdão, né? Que nós perdoamos quem nos ofende e nos livra de todo mal. E lá no 5, Jesus continua. E Jesus, ele vai agora contar por meio de parábola para os discípulos falar sobre a oração. Que a oração, né? Ele conta uma história que o rapaz recebe uma visita à meia-noite e ele vai na casa de um amigo pedir pão porque ele não tem pão. Então ele bate, a história conta que ele bate na porta e o amigo responde: não me amola porque eu tô deitado, eu, a minha esposa e meus filhos, eu não tenho pão para te dar. Né? Lá no 7 ele fala isso. Então a porta está trancada, os meus filhos estão deitados e eu não posso atender para lhe dar pães. Essa é a resposta desse amigo. E Jesus afirma, Jesus disse: eu afirmo para vocês que pode ser que esse amigo não se levante para te atender, mas certamente ele se levantará para te atender por causa de uma palavrinha, por causa de uma atitude tua. E qual é essa atitude? A insistência. Pode ser que ele não se levante, mas se você insistir, ele vai se levantar. E Jesus está falando aqui de insistência, né? Insistir. Então, ele vai se levantar e ele vai te dar tudo o que você precisa. Olha que legal. E ele diz, porque isso, lá no 9 ele vai dizer, porque isso eu digo, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Todos aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Viu só? Então a oração é isso, gente. A oração é insistência. É procurar, é bater, insistir, bater nessa porta, né? Pode ser que da primeira vez você não leve, você não consiga, a porta não se abre, mas você vai permanecer orando, você não vai desistir, né? Por acaso, algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Agora Jesus começa a comparar a nossa relação pai e mãe aqui na terra com o nosso Pai Celestial, não é mesmo? O nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. E ele diz, será que vocês serão capazes de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Não, se o meu filho, Jesus está querendo dizer, se o meu filho pede peixe, eu darei peixe, eu não darei uma cobra, não é mesmo? Ele está querendo dizer que tudo que nós pedimos a Deus, Deus assim nos concederá, né? E ele fala ali também, ou se o seu filho pedir um ovo, você vai dar um escorpião, né? Então, vocês mesmos sendo maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo para vocês. Então, Jesus aí termina, né, comparando, né, o relacionamento pai e filho com o nosso Pai Celestial, que Deus ele tem as melhores coisas para nos dar, que Deus, nós por meio da oração, se nós batermos, insistirmos, se nós pedirmos, nós seremos atendidos. Se nós pedirmos, nós receberemos. Se nós batermos a porta, ela se abrirá. Então, gente, esse é o segredo da oração. Persistir. Persista, né? Ele deu aqui o exemplo desse amigo que foi à meia-noite. A meia-noite não é horário de ninguém na casa de ninguém, mas ele precisou. Então, na necessidade, não importa a hora, nós temos que clamar, nós temos que orar e nós temos que bater nessa porta. Nós temos que fazer os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas orações. Porque a oração, ela traz cura, ela traz libertação, não é mesmo? E nós temos acesso às nossas bênçãos, aos nossos milagres, tudo é por meio da oração, né? Tudo pode ser mudado por meio da oração. Às vezes o inimigo lança decretos, não é mesmo, nas nossas vidas, decreto de falência, de derrota, de morte, de doença, de tudo que é enfermidade, mas nós vamos bater nessa porta, nós vamos orar e nós vamos pedir, cura Jesus, traz o meu milagre Jesus, traz a minha bênção, traz aquele emprego, cura meu filho, tira meus filhos das drogas, renova meu casamento, restaura meu casamento, enfim,
A oração é insistir, é bater na porta, é pedir até que Deus conceda o seu pedido, até que essa porta se abra, até que esse amigo te atenda, entendeu? Nosso amigo, melhor amigo é Deus, gente. Nós vamos pedir a Ele, nós vamos clamar a Ele. Ele vai abrir essa porta, Ele vai nos atender e Ele vai nos entregar aquilo que nós precisamos. Não é mesmo? E Deus é tão bom, né? Que Ele diz aqui que nós sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quem dirá Deus? Deus, Ele é santo. Deus, Ele é poderoso. Ele pode dar muito mais do que aquilo que nós estamos pedindo. Muito mais e melhor. E o que pode ser muito mais e melhor? Ele nos concedeu o Espírito Santo. Ele vai conceder o Espírito Santo àqueles que pedirem. Ah, por que eu quero o Espírito Santo? O Espírito Santo é o nosso conselheiro, é o nosso amigo, é o nosso ajudador. Ele pode nos ajudar em todas as situações da nossa vida. Até mesmo, gente, quando nós temos causas difíceis que nós precisamos orar e insistir e persistir em oração. Porque quem de nós já não começou a orar por uma causa e porque não tinha nada acontecendo? Porque quando nós começamos a orar por uma causa, parece que as coisas começam a piorar, não é mesmo? Quem é que já não teve essa sensação? Acredito que muitos. A gente começa a orar e as coisas parecem que começam a piorar, né? Porque Deus está mexendo naquela situação, Deus está trabalhando. E o modo como Deus trabalha é contrário, é inverso ao nosso. Nós queremos colocar tudo no lugar, mesmo tendo coisas que não estão agradando a Deus, nós queremos ajeitar as coisas. O que Deus faz? Deus vem e desconstrói. Existe um cenário, né? Vamos dizer, a minha sala é o cenário. Para Deus arrumar, para Deus conceder tudo que você precisa, muitas vezes, dependendo da situação, Deus precisa tirar tudo do lugar. Ele precisa tirar tudo do lugar e organizar de novo, de acordo com a vontade dele. Então, a nossa oração, muitas vezes, ela vai desconstruir. Deus vai desconstruir, desfazer, não é mesmo? Para depois fazer tudo como ele acha que tem que ser feito. Então, é uma porta que tem que bater, tem que insistir, tem que orar, porque tem orações que nós fazemos hoje e amanhã Deus concede, mas tem orações que nós precisamos orar por mais tempo, tem bênçãos que são mais trabalhadas, mais demoradas, né? Uma cura, ela não vem da noite para o dia, dependendo do caso, então nós precisamos orar por cura, por libertação, por coisas simples, pela nossa família, pela nossa casa. Então eu te digo, está orando por uma causa e está difícil, não desista de orar, não desiste. Permaneça orando, permaneça insistindo. É pela sua insistência que você vai receber o que você está pedindo. Peça e vocês receberão. Então, essa é a palavra de hoje, né? Uma palavra que pode ser simples. Lá em Mateus 7,7 vai colaborar com o texto aqui, né? Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. E Tessalonicenses 5,17 vai dizer, orai sem cessar. O que nós pedimos nessa noite é que o Espírito Santo incomode vocês. Quando nós devemos sempre orar e pedir ao Espírito Santo que ele nos incomode, né, para orar. Quando nós estamos desanimados, né, Espírito Santo, que eu não desista de orar. Porque quando nós estamos orando por causas que são demoradas, por causas que levam tempo, nossa fé pode estar sendo testada e que nós venhamos a nos fortalecer por meio de Cristo Jesus, porque Deus, ele não desiste de nós em nenhum momento, e no primeiro momento que a gente dobra o joelho, Deus, ele já está trabalhando na nossa causa, Deus já está olhando para você e dizendo que ele tem uma solução, Deus já está chegando com resposta, Deus já está chegando com cura, Deus já está chegando com esse emprego, Deus já está chegando com a restauração desse casamento. Ainda essa semana eu disse para uma pessoa que eu creio num Deus que restaura relacionamentos, eu creio num Deus que cura, eu creio num Deus que liberta, e eu creio no poder da oração, que nós podemos mudar tudo pelo poder da oração. Não existe nada que não possa ser mudado. Talvez na nossa ótica humana, nossa visão, nosso
ponto de vista humano, tem coisas que nós não conseguimos mudar. Mas Deus, Ele é o Deus do impossível. E tudo é possível àquele que crê. Então você precisa somente crer e orar. E crer que Deus, Ele vai intervir na sua vida. Que Deus vai intervir na sua causa. Que Deus vai trazer o seu milagre, a sua cura. E que vai ter libertação para a tua casa, para a tua família. Amém? Amém. E o poder da oração, gente, eu creio no poder da oração, creio sim. Orar sem cessar, como é que nós vamos orar sem cessar? Nós vamos ter os nossos momentos de orações diários, né? Ao acordar, ao dormir, meio-dia, tem gente que ora 3 vezes, tem gente que ora mais, tem gente que ora menos, tem gente que não ora. Mas eu quero dizer para vocês que um pensamento já é uma oração, que nós podemos estar orando sem cessar em pensamento, todo momento falando com Deus. No momento que nós pedimos, Deus, me ajuda, Deus, Ele está ouvindo a nossa oração e Ele está pronto a nos ajudar naquilo que nós precisamos. Deus, eu estou indo lá, coloca alguém no meu caminho, isso é uma oração. Então, estar em espírito de oração, estar a todo momento procurando pensamento conectar com Deus, isso é estar, isso é orar sem cessar. Porque nós não podemos só orar quando nos ajoelhamos ou quando vamos para o quarto, nós temos que estar em espírito de oração. Amém? Então eu espero que vocês tenham entendido a palavra de hoje. E a palavrinha é insistência. Tudo pode ser mudado pela força da oração, mas se nós desistirmos, nada conseguiremos. Amém? Eu quero só dar um exemplo aqui. Uma vez eu estava estudando para um concurso, né? Eu estava estudando já há um bom tempo para um concurso e eu estudei muito, estudava. E esse concurso era bem difícil, bem concorrido, né? Eram vários, na verdade, mas eu estava focando num. E eu sempre orava quando eu ia fazer a prova. Deus me ajuda, Deus me ajuda que eu passe, que eu isso, que eu aquilo, galera. Então, Deus, Ele me deu um sonho, né? E eu sonhei que eu estava recebendo a carteira. Sonhei que eu estava recebendo a carteira daquele concurso que eu estava... Só que passado algum tempo eu fiz diversas provas. Veio 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu fui fazendo as provas. Eu não passei em nenhuma dessas provas, gente. Eu ficava perto, mas não passava em nenhuma. E aí passou muito tempo, eu quis ter os meus filhos, fui viver a vida, tive os meus filhos, já com as crianças, né, grandinha já. Eu perguntei para Deus assim, Deus, por que eu não passei naquele concurso? O Senhor me revelou em sonho que tinha, né, uma carteira para me receber e era daquele concurso, era desconfirmando que tinha algo para mim nesse sentido. E aí eu perguntei para Deus, por que eu não recebi a minha bênção? E Deus disse assim, você não recebeu porque você desistiu. Viu? E eu tive que engolir essa, né, gente? Então, assim, tem coisas que a gente não recebe é porque a gente não insiste, né? Eu tava estudando e além de estudar eu tava orando, eu tava me dedicando, eu passava muito tempo estudando. Então, assim, foi uma questão de insistência, de eu persistir, tanto no estudar, no fazer as provas, quanto no orar e pedir, porque eu estava orando e pedindo e Deus estava mostrando que Ele tinha algo, que Ele tinha uma porta que ia se abrir para mim, naquilo que eu queria. Mas eu desanimei, eu desisti. Então a nossa oração hoje, para você que está desanimado, para você que está querendo desistir daquilo que você está orando, porque não está acontecendo nada, eu quero dizer para vocês, eu quero profetizar na vida de vocês, que tem algo acontecendo. Tem algo acontecendo, que Deus já está ouvindo a tua oração, que Ele já está providenciando aquilo que você está orando. Somente persevera e continua batendo nessa porta, que uma hora essa porta vai abrir, a bênção vai chegar, a cura vai chegar, a restauração vai chegar. Mas você precisa insistir, você precisa insistir e orar, e não desista de orar, porque... nós podemos dar testemunhos de vitórias, testemunhos de cura, de libertação. Mas esse testemunho só virá se você insistir, se você permanecer orando, se você permanecer orando e não desistir, não se deixar levar por desânimo, por pensamentos negativos. Achar que você não tem capacidade de você conseguir, porque você tem capacidade. E Deus, Ele vai te
te incomodar. O Espírito Santo vai incomodar pessoas nessa noite, nesse dia, nessa semana, nesse mês, para você levantar, para você orar, porque o seu milagre está batendo na porta, o seu milagre está a um passo de você, a uma oração de você. Imagina se o teu milagre está a uma oração de ti e tu não faz essa oração. E depois Deus vem dizer, você não recebeu porque você desistiu. Então, gente, um conselho, não faça que nem eu fiz, né? Eu desisti. Mas eu aprendi com isso. Eu aprendi a não desistir mais daquilo que Deus diz que é pra mim. Aquilo que Deus está mostrando que é pra mim. Amém? Amém? Vamos orar então e depois vamos tocar uma música. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu venho, Pai, orar e clamar por cada alma que está aqui, Senhor. Clamando pela vida delas, que elas possam, Senhor, se fortalecer na Tua Palavra, se fortalecer em Cristo Jesus, porque a Tua Palavra diz que seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas a Tua Palavra de hoje também está dizendo, insista, bata na porta, que eu quero entregar para vocês tudo aquilo que vocês me pedem. Se vocês pedirem em meu nome, eu concederei. Então não desistam de pedir, não desistam de clamar, insistam, mesmo que não esteja nada acontecendo, que você veja que não está nada acontecendo, mas na dimensão espiritual Deus já está trabalhando para que tudo aquilo que você está pedindo, tudo aquilo que você está clamando, você receba. Espírito Santo de Deus, incomoda eles nesse dia, nesta noite, nesse mês, para orar. Acorda eles de madrugada para orar, Pai, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo não te deixe desistir desta causa difícil, você está orando por cura, por libertação, seja libertação de vícios, libertação de doenças, de enfermidades, que Deus lance hoje todo o decreto do maligno por terra, todo o decreto de falência, de morte, de destruição. O mal não prevalecerá em nossas vidas, que toda arma preparada e forjada contra você e sua casa não prevaleça, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja derramando seu Espírito em cada lar, em cada casa, trazendo paz, alegria, harmonia, prosperidade para esse lar. Está repreendido todo o mal contra a sua casa, contra o seu lar, contra a sua vida. Que Deus possa estar com vocês todos os dias da vida de vocês, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos por essa live. Obrigada pela nossa casa, pela nossa vida, pela nossa saúde. Obrigada porque até aqui o Senhor tem provido para nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos de música então, gente? Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo e sua oferta com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo e sua oferta com amor e fé e alegria. Mas
Deus é pra mim. Fiel é meu Deus, fiel é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, muita paz aí no coração de vocês. Deus abençoe a semana, né? O fim de semana. Um beijo no coração e até a próxima, gente.